21 de abril, feriado de Tiradentes. Você sabe o porquê desse feriado? E mais, se Tiradentes estivesse vivendo hoje no Brasil, no meio dessa confusão toda, como ele estaria agindo, hein? Pois é, você sabia que Tiradentes tinha apenas 46 anos quando foi enforcado? E você sabe por que isso aconteceu? Mais uma pergunta. Você sabia que ele era um militar e, segundo relatos históricos, assumiu a responsabilidade por toda a conspiração que levou o nome de Inconfidência Mineira? Você sabia qual era a intenção do movimento? Será que tem alguma relação com o que vivemos hoje? Então, vamos rever um pouco da nossa história. O feriado de Tiradentes é para lembrar o dia da morte do mineiro Joaquim José da Silva Xavier, em 21 de abril de 1792. Joaquim José era conhecido pelo apelido Tiradentes, porque trabalhava como dentista prático, amador. O que muita gente não sabe é que sua função principal era a de militar. Ele ocupava o posto de alferes, uma patente abaixo da de tenente na companhia militar formada por portugueses e brasileiros que estava submetida à autoridade da coroa lusitana. O posto militar de Tiradentes permitiu que ele tivesse recursos como terras e escravos. Por conta do cargo, ele também tinha contato com lideranças políticas e intelectuais da capitania de Minas, que depois da proclamação da República passou a ser o Estado de Minas Gerais. O grupo estava insatisfeito com a arbitrariedade da coroa portuguesa. O maior problema era a cobrança de impostos sobre o ouro extraído em Minas. Os mineiros tinham de repassar à coroa o chamado quinto, isto é, 20% de tudo que era produzido. Na década de 1760, a produção de ouro diminuiu e os 20% já não eram mais suficientes para a coroa portuguesa. Então, a corte portuguesa começou a cobrar a derrama para compensar a queda do quinto. Quando os mineiros não conseguiam pagar os 20%, para completar, cobrava-se impostos sobre outras posses. Qualquer bem dos mineiros estava sujeito à imposição da derrama. A situação foi piorando por conta da pressão da coroa portuguesa. E lá pelos anos de 1788, 89, no governo de Visconde de Barbacena, Tiradentes e intelectuais mineiros, militares, religiosos e poetas como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga organizaram uma conspiração contra o governo de Barbacena, que obedecia às ordens de Portugal. O objetivo principal era livrar os mineiros da pressão econômica lusitana. Essa conspiração ficou conhecida como Inconfidência Mineira. O problema é que um dos membros, o José Silvério dos Reis, delatou os demais. Ele acreditava que se fizesse isso teria suas dívidas perdoadas pela coroa. Depois da delação, o governador Visconde de Barbacena desmantelou toda a conspiração e prendeu todos os envolvidos. A maior parte dos inconfidentes não assumiu a culpa para evitar penas mais duras. Tiradentes ficou com a maior pena por 2 motivos. Como era militar, devia obediência à coroa e não poderia ter ficado contra ela. Segundo, por ter assumido a culpa. Há uma corrente que diz que outro motivo foi porque Tiradentes era o que tinha menos bens entre os participantes. Depois de 3 anos preso, o alferes, no dia 21 de abril de 1792, foi enforcado e decapitado e esquartejado. Para que os súditos da coroa nunca se esquecessem da lição, a cabeça de Tiradentes foi encravada numa estaca e exposta em praça pública em Vila Rica, hoje Ouro Preto. E as outras partes do seu corpo foram espalhadas na estrada de Ouro Preto ao Rio de Janeiro. Cruel, né? Só que o governo português não conseguiu tudo que queria. A atitude de Tiradentes, assumindo toda a responsabilidade pela conspiração e o sacrifício final, fizeram dele um herói. Demorou bastante, mas em 1965 o presidente Marechal Castelo Branco tornou o dia 21 de abril feriado nacional. E Tiradentes se tornou um mártir, admirado pela direita, pela esquerda e pelo povo em geral. E aí eu volto às perguntas do início. Tiradentes lutou contra a corte portuguesa por conta da cobrança abusiva de impostos. Hoje,
Pagamos aos governos federal, estaduais e municipais mais de 35% de tudo o que recebemos. Ainda pagamos sobre nossa casa, nosso carro e tudo o que compramos. E o desgoverno atual está aumentando ainda mais os impostos. Em países desenvolvidos, os impostos podem passar dos 40% até 50%. A diferença é que lá existe o retorno. As escolas públicas, a saúde, o transporte público funcionam de verdade. A coroa queria ouro, muito ouro. Hoje, as autoridades querem benesses, altos salários, mordomias, acordos bilionários, dentro e fora do Brasil. A voracidade pela cobrança de impostos do atual desgoverno se compara à sede de arrecadação da coroa portuguesa? O autoritarismo da coroa portuguesa tem alguma relação com os poderes no Brasil? Decisões monocráticas tomadas em Brasília podem ser comparadas às decisões monárquicas vindas de Portugal? Prenderam e sacrificaram Tiradentes para que os demais tivessem medo de se manifestar. Alguma semelhança com o que vivemos em relação às prisões arbitrárias que têm ocorrido no Brasil? A omissão do povo na época de Tiradentes, deixando o movimento da Inconfidência morrer, pode ser comparada à alienação de parte do povo hoje, à cumplicidade da imprensa comprada com os desmandos dos poderes de Brasília? Não havia o direito ao voto e não éramos representados. Hoje, votamos. Somos representados? Os parlamentares que você votou estão lutando pelo povo contra o autoritarismo de membros do Supremo e do desgoverno Lula? A colônia servia à coroa e aos amigos do poder. Hoje, no Brasil, os poderes públicos são compostos por servidores. Quem de fato serve? Eles servem ao povo ou são servidos pelo povo? 231 anos se passaram. E aí? Valeu a pena o sacrifício de Tiradentes? Aprendemos alguma coisa ou continuamos omissos, reclamando, achando que política não se discute, votando sem consciência, olhando para o nosso umbigo, esperando outro Tiradentes lutar por nós ou algum novo mártir nos salvar? Até quando precisaremos ter mais gente se sacrificando, porque a maioria se omite? Até quando mais Tiradentes morrerão por quem vota só pelo estômago? Por quem vota pensando apenas no seu bem-estar? Será que estamos fazendo jus a Tiradentes? Será que valeu a pena Tiradentes ter morrido por nós? Se ele chegasse aqui hoje, teria orgulho ou vergonha do seu país, das suas autoridades, do seu povo? Façamos jus, pelo menos ao feriado. Honremos Tiradentes.